para a nossa reflexão de hoje, dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Jesus faz uma cura, faz uma coisa boa, e logo aparece alguém para criticar esta coisa boa que Jesus fez. Por que acontece isso? Porque Jesus faz uma cura em dia de sábado. E no dia de sábado não era permitido fazer algumas coisas, como, por exemplo, ajudar alguém que não estivesse a ponto de morrer. Por isso, Jesus faz uma cura, logo aparece alguém para criticar e Jesus começa uma discussão para justificar esta sua atitude. A quem o critica, Jesus pergunta se é lícito ou não, em dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal. Jesus não pergunta se é lícito ou não curar alguém. Jesus muda o foco da questão. Jesus pergunta se em dia de sábado é lícito, é permitido fazer o bem ou se é permitido fazer o mal. Jesus questiona os seus adversários de um modo muito capcioso, porque os adversários não podem dizer é lícito fazer o mal, mas eles também não querem admitir que é lícito fazer o bem. E para que ninguém fique aí filosofando, mas o que significa fazer o bem, o que significa fazer o mal, logo depois Jesus explica. É lícito salvar uma vida ou deixar esta vida morrer. É isso que significa fazer o bem, na opinião de Jesus. Nós temos que entender o seguinte: diante daquilo que é secundário na lei, Jesus ensina a ser livre, Jesus ensina a liberdade. Mas aquilo que é importante na lei, Jesus é ainda mais rígido do que os fariseus. Em outras palavras, não basta não fazer o mal, cumpre a lei quem faz o bem. Não basta não praticar a injustiça, cumpre a lei quem pratica a justiça. Não basta não prejudicar o próximo, mas cumpre a lei quem salva o próximo. Que eu falei. O que é secundário, Jesus considera com muita liberdade. Aquilo que é importante, Jesus dá um acento muito grande. O Evangelho de hoje fala dos sentimentos dos personagens, dos sentimentos de Jesus e dos sentimentos dos adversários. O Evangelho diz que Jesus sentiu ira misturada com tristeza, mas o Evangelho descreve os sentimentos dos adversários de Jesus como dureza de coração. O que significa ter o coração duro? Vamos logo esclarecer que na Bíblia o coração não é a sede dos sentimentos, mas é a sede da inteligência. Por isso, endurecer o coração não significa querer mal. Endurecer o coração significa preferir ter a mente obstinada, ter a mente fechada. Significa não querer admitir o próprio erro, nem mesmo contra as evidências. Ter o coração duro significa não aceitar ser corrigido. Um exemplo do que significa ter o coração duro, nós estamos vivendo nesses tempos. Com 200 mil mortos pela pandemia, ainda tem gente que nega que seja um problema. Ainda tem gente que tem o coração duro, mente fechada, mente obstinada, que não quer admitir o próprio erro nem mesmo diante das evidências e, diante de 200 mil mortos, ainda diz: isso aqui é só uma gripezinha, só um resfriadinho. O que acontece? Nós vemos no Evangelho de hoje
uma coisa muito curiosa. Depois que Jesus faz a cura, aparecem dois grupos para tramar a morte de Jesus, os fariseus e os herodianos. Esses dois grupos eram inimigos políticos, um desprezava o outro, mas agora que querem eliminar Jesus, decidem unir as forças. Veja só que coisa curiosa. Quando duas pessoas inimigas têm interesse comum, elas se tornam aliadas. Raramente para fazer o bem, mas normalmente para fazer o mal. O Evangelho de hoje também nos coloca alguns questionamentos. Quando falamos que queremos a verdade, será que estamos falando da nossa verdade? Porque muitas vezes a nossa verdade nega a realidade. Não é a verdade que leva à vida, mas que leva à morte. Por isso, sabemos admitir quando erramos. Aceitamos não ter razão em tudo. Nosso coração, a nossa mente está aberta para a verdade ou preferimos a nossa verdade? Há pessoas que, para não admitir que estão erradas, preferem prejudicar os outros, mesmo que isso significa ferir, machucar, matar alguém. Jesus pergunta se é lícito fazer o bem ou fazer o mal em dia de sábado. O bem, a paz e a vida são mais importantes do que as regras, são mais importantes do que os ritos religiosos, mais importante do que a ideologia e até do que as opiniões políticas. Jesus nos convida a ter a mente e o coração aberto para aceitar a correção, para aprender o acolhimento, o perdão e a misericórdia. Que você possa aproveitar o dia de hoje para fazer o bem, para salvar vidas.